Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Eu sou Fausto Oliveira e começa mais um Desenve Notícias, o comentário diário aqui na Revolução Industrial Brasileira sobre assuntos da nossa economia, da economia do mundo, com uma perspectiva assumidamente desenvolvimentista, por isso Desenve Notícias. Hoje é quarta-feira, 16 de junho, e o nosso comentário de hoje vai começar assim que eu fizer mais uma divulgação do curso O Estado Empreendedor em 5 aulas. Eu sintetizei essa obra magnífica da Mariana Mazzucato, chamada O Estado Empreendedor, em 5 aulas gravadas, que você pode ter acesso num curso que custa R$ 97,00 e o link para compra está aqui na descrição do vídeo. Te convido a fazer, porque a cada vídeo novo que eu gravo, a cada reflexão que eu faço sobre um assunto que surge, eu percebo como esse livro é não só atual, como altamente profundo e poderoso. Porque vejam, hoje nós vamos falar de um assunto que praticamente não teria, na superfície da interpretação, nada a ver com o assunto do livro, que é inovação tecnológica, quem dirige a inovação tecnológica, como isso se espalha pelo crescimento das economias. Não. A gente vai falar de um assunto que é um escândalo. A Associação dos Exportadores Brasileiros abriu uma ação, ajuizou uma ação contra um grupo de bancos no Brasil em função do chamado cartel do câmbio. Olha a gravidade da situação. Você deve estar vendo aí que hoje, nessa quarta-feira, o dólar, pela primeira vez em talvez mais de um ano, acho que mais de um ano, está começando a roçar 4,90 alguma coisa, né? Está baixando de R$ 5 o dólar. E claro, vai ter muita gente festejando isso, achando que isso é uma grande melhoria. Na verdade, gente, o dólar descendo, ele não vai dar o alívio esperado na questão da inflação de custos, porque a inflação de custos tem os custos já totalmente assimilados, eles não vão baixar por causa disso. E segundo, vai ajudar a acabar o breve momento, que terá sido breve, né, de pujança exportadora no Brasil. Não só de commodities, mas até mesmo de produtos industrializados, né, que o Brasil voltou a exportar um pouco de produtos industrializados em função desse câmbio competitivo. Né? E agora vai acabar o câmbio competitivo em função de quê? Taxa de juros, né, que está subindo, está deixando o dólar aqui preso no Brasil com taxa de juros mais alta. Resultado, né, evidentemente, a taxa de câmbio vai caindo conforme já se esperava que fosse acontecer. Por isso a gente estava tanto tempo falando a respeito da questão da taxa de juros. Né? Então é isso. Agora, o que isso tem a ver com o livro da Mariana Mazzucato? Vejam vocês, a Associação dos Exportadores Brasileiros está pedindo 19 bilhões de reais em indenização de um grupo de bancos. Presta atenção agora. O maior deles era o HSBC. Vou explicar por que HSBC. Foi comprado pelo Bradesco, mas por que está com o nome de HSBC? Porque a ação diz respeito a coisas acontecidas nos anos anteriores, quando o HSBC ainda era um banco operativo no Brasil, ainda existia HSBC e era operativo no Brasil. Vamos lá. Além dele, Itaú, Santander, Citi, que é o Citibank, né? BNP Paribas, Banco da França, Deutsche Bank, da Alemanha, Société Générale da França, Fibra, Banco MFUG, Morgan Stanley, BTG Pactual, Standard Chartered, Bank of America, Bocom BBM, Credit Suisse, Inbursa, que é do Standard Bank, e Barclays, da Inglaterra. Essa galera toda agora é réu numa ação, a galera é ré, né, numa ação que corre na Justiça de São Paulo, da Associação do Comércio Exterior do Brasil, aqui na verdade é a AEB, que é a dos exportadores. E essa associação, que reúne grandes empresas brasileiras e também algumas multinacionais produtivas instaladas no Brasil, por exemplo, o pessoal da celulose, que exporta muita celulose no Brasil para o mundo, a Vale, né? Todo esse pessoal está reunido ali. Eles dizem o seguinte, que entre os anos de 2010 e 2011, né, uma manipulação cambial já reconhecida como o escândalo do cartel do câmbio, escândalo esse que é internacional, conhecido desde 2015, né, prejudicou o setor exportador brasileiro. Claro, né, o setor exportador vive de câmbio, né, faz comércio internacional, depende de câmbio. E a ação se baseia num estudo feito pelo Pedro Rossi, o economista da Unicamp, e a sua equipe, que quantificou qual foi o prejuízo que o setor exportador teve, ou, na verdade, ganhos que deixou de ter, em função de uma manipulação comprovada
das taxas de câmbio ocorrida, na verdade, num período maior, entre 2008 e 2013, se não me engano, ou 2012, mas que no Brasil, entre 2010 e 2011, sim, teve um efeito sobre as exportações. Bom, o efeito, segundo o estudo do Pedro Rossi e sua equipe, teria chegado à soma de 107,4 bilhões de reais em capitais não auferidos pelos exportadores brasileiros, veja bem, em função da manipulação cambial. E como esses bancos manipulavam, né, as taxas de câmbio? Faziam operações massivas, né, de grande quantidade de capital, combinadas no mercado de câmbio. Eles combinavam. E aí, assim, como se comprovou isso? Apareceram conversas, né, gravadas de chats, né, chats de voz, mensagens, etc., de operadores que mostravam a ação coordenada das mesas de câmbio desses grandes bancos mundiais, umas com as outras, fazendo agora compra tal coisa massivamente, agora vende tal coisa massivamente, e as moedas iam ganhando e perdendo valor de maneira coordenada, e isso era um ataque especulativo às economias reais de vários países. Tanto é assim que lá nos Estados Unidos já houve condenação. Vou pegar aqui a informação. As indenizações coletivas, nesse caso, já estão além de 2,3 bilhões de dólares até agora, né? E outros 2,5 bilhões de dólares foram pagos pelos bancos em um outro processo de acordo com o Departamento de Justiça, o DOJ, o Department of Justice, né, dos Estados Unidos. Então esse é um caso internacional e que no Brasil está agora sendo aberta essa ação contra esses bancos, né, que pede 19,15, né? 19 bilhões 154 milhões de reais, a maior parte do Bradesco, que por causa da participação do HSBC naquele escândalo de anteriormente, então a maior parte quem vai ter que pagar vai ser o Bradesco, a segunda maior parte o Itaú, a terceira o Santander e depois o Citi, e depois todos os outros bancos que eu citei com participações menores. Olha, por que eu mencionei uma relação entre esse caso, e a Mariana Mazzucato e o livro Estado Empreendedor? Não é para vender curso, não. É também, claro, eu quero vender o curso, quero que você aprenda fazendo curso e tudo, mas acontece o seguinte, olha só essa ligação. Todo mundo sempre associa corrupção com o setor público. A Mariana Mazzucato coloca isso claramente no livro dela, como em todo o mundo. Né? O consenso de Washington, o neoliberalismo, criou um discurso sobre o Estado de que o Estado é necessariamente ineficiente, e uma das razões dessa necessária ineficiência que todos acusam o Estado de ter seria uma necessária corrupção. Não há Estado limpo, todo Estado é corrupto. E, em contrapartida, essas pessoas dizem o seguinte, não, todas as empresas são limpas. As empresas são o espaço do dinamismo, da criatividade, da boa-fé, né? Da produtividade, dos seres humanos melhores, etc, etc. Criou-se essa narrativa. Na verdade, nenhum lugar é isento de corrupção. E aí, essa narrativa maluca de colocar o mundo corporativo como um paraíso da inteligência e da eficiência e o mundo da gestão pública como o mundo da paralisia e da corrupção é conveniente exatamente a esse pessoal que faz esse tipo de coisa, que é alta corrupção. Alta corrupção. Ou vocês acham que essas empresas deixaram de ganhar cento e não sei quantos bilhões de reais em 2 anos em exportação, não poderiam ter revertido esse investimento que viria virar emprego? Não poderiam ter aberto novas unidades? Não poderiam ter, entendeu? Expandido seus negócios de várias maneiras e, portanto, né, multiplicado esse capital, que é um capital produtivo de economia real, pela economia real, visando a melhoria das condições econômicas, gerando crescimento, afinal de contas, né? A corrupção bancária que fica demonstrada neste caso é responsável, uma das responsáveis, porque né, o setor financeiro faz muito mais coisa em função disso, pela estagnação econômica vivenciada pelo Brasil, tem já décadas. Né? E eu estou usando esse caso especificamente por 2 razões, porque, claro, o setor financeiro trabalha pela estagnação da economia real de maneiras ainda muito mais sofisticadas, e a maior parte delas, infelizmente, legais. Tá? Mas, quando ele é pego com a boca na botija fazendo ilegalidade, precisa ser responsabilizado e apontado, com muita crítica, muita inteligência na crítica, de modo que as pessoas possam entender o quê? Quem, afinal, governa a economia do Brasil? E como?
Ora, a economia brasileira sofreu dano, ela foi lesada por um cartel internacional de bancos operando taxas de câmbio. Vejam a gravidade disso. Aí, quando é para falar de cartel de construtora e destruir empresas inteiras do setor de infraestrutura, como foi o caso no Brasil, as pessoas encheram a rua com a bandeira brasileira pedindo justiça, pedindo limpeza, pedindo ética. Será que vai acontecer a mesma coisa agora? Será? Por quê? Porque, como ensina a Mariana Mazzucato, quando envolve Estado, todo mundo imediatamente desperta suas raivas, seus rancores, porque ali é aquela reserva de roubalheira, aquele lugar onde só tem bandido, só tem gente deficiente que atrapalha o cidadão, que atrapalha as empresas, etc, etc, etc. Essa mentira, né, essa hegemonização de coisas que pontualmente existem como se fossem sempre existentes, essa tentativa de passar um rolo compressor na realidade e chapar a realidade, dizer tudo que é ruim está aqui e tudo que é bom está ali, produz esse tipo de coisa. Nós hoje não temos mais um dos setores que mais se sofisticou neste século no Brasil em função da chapação da realidade e que produziu o rancor social que veio a dar o combustível necessário para a Operação Lava Jato fazer o que fez. Enquanto na parte financeira, não só nas operações legais que eles fazem, que lesam a economia real brasileira todos os dias, sangrando recursos, mas principalmente agora que foram pegos na botija numa ilegalidade, né, não vai acontecer nada, não vai haver um protesto, tirando esse meu aqui e talvez alguns outros. Né? Por que isso? Porque existe um puta de um conluio, amigos, é isso. Um baita de um conluio que diz o seguinte, não vamos mexer com essas coisas, disto não falamos, né? E o Brasil fica sendo lesado, sangrado nos seus recursos nacionais, até quando, né? Porque disso a gente não fala, a gente só pode falar mal do Estado, falar mal do mercado financeiro não pode jamais. Não faz nenhum sentido, nenhum sentido. Então isso é a relação que eu queria fazer, entendem? Agora, claro, né, eles que mandam na economia brasileira já estão conseguindo uma nova especulação com a taxa de câmbio, baixando ela, entendeu? Depois de terem ganho, né, nas questões aí que podiam ganhar com ela crescendo, agora pedem um equilíbrio dela contra uma valorização dos juros, onde vão ganhar mais uma vez. Ou seja, esse pessoal vive sempre ganhando com baixíssimo risco em todas as operações que fazem, eles nunca perdem. É isso aí. É isso aí, eles mandam e desmandam na economia do nosso país. É urgente, talvez seja a coisa mais importante do Brasil hoje, a regulação do sistema financeiro. Ponto. Com isso, eu me despeço, porque né, eu contei aqui o caso para vocês. Está na cara que é necessário regular o sistema financeiro. Está na cara. Né? Botar o guiso no gato, como se diz, né, para que ele não saia por aí fazendo esse tipo de coisa. Não dá para aceitar mais. É isso. Desenho de Notícias volta amanhã. Obrigado, pessoal.